Olá, boa tarde, meus queridos alunos, minhas queridas alunas. Espero que vocês estejam bem. Eu estou bem. Quero dizer que eu estou com muitas saudades de vocês. Quero dizer também que estou com muitas saudades da escola, vontade de voltar a trabalhar no nosso ambiente que a gente conhece bem. Bom, mas requer o tempo que a gente permaneça ainda nesse distanciamento social e é por isso que nós estamos aqui, tendo essa aula dessa eletiva aqui dessa maneira. Bom, gente, gostaria de falar um pouquinho com vocês a respeito de uma coisa muito importante para a astronomia. Tem dois cachorros aqui que estão discutindo. Tá tudo bem aí? Quero falar com vocês a respeito da astronomia. Bom, todo mundo sabe que a astronomia é uma ciência, né? E o que vem a ser uma ciência? Bom, uma ciência é com certeza o que a astronomia aponta a respeito do universo, ele é baseado em muitos estudos, né? Muitos estudos, teorias que foram então apresentadas por cientistas e ao longo do tempo elas puderam ser comprovadas, certo? Bom, o que a gente vê no Brasil hoje em dia é uma negação da ciência. Então muitas pessoas elas não acreditam no que os cientistas dizem. Então, por exemplo, muitas pessoas hoje em dia estão desacreditadas, né, que essa doença, né, a Covid-19, possa ser tão grave, né? Então, muitas pessoas elas não compreenderam ainda a gravidade disso por conta que elas negam a ciência. Então, você já deve ter ouvido falar no movimento negacionista. Então, são muitas pessoas, né? Por exemplo, os negacionistas são aqueles também que dizem que a Terra ela é plana. Tá? Então, assim, os negacionistas eles dizem também que as vacinas elas não ajudam, elas atrapalham, né? Que elas são perigosas. Então, são vários, né? Hoje em dia, a gente fizer um apanhado de coisas, se a gente for fazer uma pesquisa a respeito do movimento negacionista, a gente vai ver muitos absurdos. E assim, o movimento negacionista ele contradiz ao tempo todo o que a ciência diz, né? Então, como se eles acreditam que há um complô, né, mundial para que se instale, vamos dizer assim, né, uma ditadura comunista, né? Uns absurdos, né? Uns absurdos que é claro que a gente precisa discutir isso em sala de aula, discutir isso, né, no momento que a cada momento que não seja oportuno falar sobre isso, porque isso é um movimento muito preocupante. Porque, por exemplo, você, meu aluno da eletiva Mundo da Lua, você já conversou com uma pessoa que acredita que a Terra é plana? Mas não dá para conversar com uma pessoa dessa, por quê? Porque todos os argumentos, todos os fatos que você expõe, fatos, né, que você expõe a respeito das descobertas da ciência, eles dizem que é tudo mentira. Então não tem como você discutir, porque você fala com ele assim, não, mas olha, lá no início da idade moderna, né, da história moderna, os cientistas já provaram, né, a esfericidade da Terra. Não, não adianta, porque eles vão falar que era tudo mentira, que nada disso foi provado e que o Newton era um mentiroso, que o Galileu era um mentiroso, que o Copérnico era um cara que viajava, enfim. Então não tem como você discutir com uma pessoa dessa. Então assim, é muito oportuno que em cada momento que a gente tenha de possibilidade para discutir a respeito da questão que a ciência, né, da validade da ciência, né, enquanto uma maneira de conhecer o mundo, né, e uma maneira de conhecer o mundo através do quê? Através da pesquisa, ou seja, através da racionalidade, do que é racional. Então o cientista ele pesquisa, ele faz experiências, ele estuda uma vida inteira para chegar a uma pessoa que não lê um livro para dizer que ele está errado. É isso que está acontecendo. Esse movimento da negacionista é mais ou menos isso, né? Então pessoas que na maior parte das vezes são, na maior parte, na grande maioria das vezes, elas são, a única maneira com que elas enxergam o mundo é o senso comum. Então, né, o que é o senso comum? É um conhecimento muito superficial. E esse conhecimento superficial, ele nos é dado ao longo da vida, né? Vou te dar exemplos de que é um senso comum, né? Então você, por exemplo, já deve ter ouvido falar, talvez você não, porque é a sua idade, né, né? Mas pessoas da minha idade é muito comum que elas já tenham ouvido falar que leite com manga faz mal.
que é inclusive letal, entendeu? Mata. Se tomar leite depois de ter chupado manga, morre. Então na minha infância eu ouvi muito isso. Então isso faz parte do senso comum, isso não tem base científica nenhuma. E pasmem você, que eu fui descobrir que leite com manga não faz mal quando eu fui, né? Quando eu era jovenzinho, eu fui numa lanchonete, numa cidade maior, e aí fui ver o catálogo de suco, e lá no catálogo de suco tinha manga com leite. E aí então eu fiquei assim, mas não faz mal? Não morre, não mata, aliás, não mata isso? E assim, eu fiquei tão constrangido que eu assim, eu não tive coragem de falar com as pessoas que eu estava acompanhando a respeito da minha surpresa diante daquilo, né? Entendeu? E bom, então esse é um exemplo de senso comum. Quer um outro exemplo de senso comum? Quando eu ia para casa da minha avó e chovia, né? Tinha chuva com trovões e com raios, ela cobria os espelhos da casa. Ela saía cobrindo os espelhos da casa, por quê? Porque ela entendia que se o espelho ficasse sem cobrir, se você pudesse olhar, se as pessoas olhassem no espelho, o que acontecia? Atraía raios. Bom, qual é a base científica disso? Nenhuma. 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 Bom, então assim, são muitos, né, das coisas que a gente aprende na vida que não tem base científica nenhuma, né? Eu também, quando criança acreditava piamente que rato virava morcego. Enfim, então assim, isso são conhecimentos do senso comum. O senso comum é um tipo de conhecimento? É um tipo de conhecimento, mas é um conhecimento superficial, né? E que não tem nenhuma constatação científica também. Né? É claro que para muitas coisas não precisa ter uma constatação científica, né? De ter um estudo muito aprofundado, de ter um estudo muito delicado. Mas veja, a gente está falando hoje, atualmente, a gente está falando de um ser microscópio, que é um vírus. E assim, e tem muita gente que sabe muito mais do que os cientistas que estudaram uma vida inteira a respeito de como o vírus se comporta e como acontecem os contágios. São todos uns gato mestre, como diz, né, assim, na cultura popular. Gato mestre é o sabichão. Então é um monte de sabichão que não lê, que não pesquisa, que não estuda, e isso é extremamente preocupante. Não é, mas é muito preocupante. Por quê? Porque essas pessoas, na maior parte do tempo, como elas não têm argumentos, como elas não podem provar aquilo que elas falam, na maior parte das vezes essas pessoas se tornam violentas. Você vai conversar com uma pessoa dessa, na maior parte das vezes você é agredido, entendeu? Porque elas não têm argumento e você começa a pressioná-las com seus argumentos, com os fatos, apresentar os fatos para elas, elas ficam muito nervosas. Elas não aceitam. Então, assim, então como a gente está tendo agora esse momento aqui, então eu gostaria de falar um pouquinho sobre essa questão da ciência, porque a astronomia, ela tem que se basear na ciência, porque ela não pode ficar falando, olha, porque fazendo suposições que, assim, é claro, ela pode fazer suposições, né? Porque é uma pesquisa científica, ela começa o cientista supondo algo. E aí ele vai ter que provar aquilo. Se ele acredita nessa teoria, que essa teoria que ele bolou na cabeça dele é verdadeira, então ele vai buscar a maneira de como provar a sua teoria, tá certo? Então, bom, então, a astronomia, né, os astrônomos, os cientistas, eles tomam muito cuidado a respeito de quando eles vão dizer alguma coisa. Por quê? Porque tudo depende de validação científica. Entende? Tudo depende de validação científica. E quando eu digo que tudo depende da validação científica, eu não estou dizendo que a ciência a última palavra deve ser a da ciência. Estou dizendo que é assim. Por quê? Não estou dizendo isso. Porque existem teorias científicas que foram validadas no passado e que elas foram desbancadas por teorias científicas mais aprimoradas, mais verdadeiras, vamos dizer assim. Entendeu? Então, o cientista Isaac Newton, né, que foi o cara que desvendou toda a lei da gravidade, isso lá no século XVIII, ele disse que só, né, quando ele foi elogiado a respeito dos feitos que ele havia realizado, das inúmeras contribuições para a física e para a ciência moderna, quando ele foi elogiado, né, porque ele, sim, ele teve o seu reconhecimento, ele foi um cientista que teve o seu reconhecimento em vida. Olha que nem todo cientista
teve reconhecimento em vida. Tem cientista que escreveu lá suas teorias, etc. e tal, e que ninguém deu valor. Inclusive teve cientistas que escreveu suas teorias e por conta delas morreu. Foi morto, né? Em praça pública, né? Por conta de ser um herege. Esse é o caso do Giordano Bruno, que era um cara muito à frente do seu tempo. E ele morreu numa praça, né, lá na Itália, queimado por conta de afirmar que a Terra não era o centro do universo. Então veja, então, ao longo da história da ciência, então teve muitas teorias científicas que foram desbancadas. E o Newton ele falou assim, olha, eu só cheguei aonde eu estou, quando ele foi tão elogiado, ele recebeu vários prêmios a respeito, né, por conta dos seus trabalhos. Ele disse assim, eu só cheguei aonde estou porque eu me encontro sobre os ombros de gigantes. Porque ele estava dizendo assim, que só pôde chegar aonde ele chegou dentro dos seus estudos porque ele se apoiou nos estudos de outros cientistas. Então, assim, a ciência, existe um processo de evolução na ciência, né? Então, uma descoberta muito importante leva a uma outra descoberta, que vai levar a uma outra descoberta, vai levar a uma nova possibilidade, e enfim, né? Você imagina que desde o primeiro telescópio lá, que foi aperfeiçoado, que foi por Galileu, até os telescópios que a gente tem hoje, imagina quantas mudanças aconteceram, quantos aprimoramentos aconteceram dessa possibilidade da observação do céu pela astronomia. Então eu quero deixar aqui claro para vocês assim que a ciência ela não se coloca também como aquela que tem a única verdade, mas ela coloca-se, é claro assim, que sabendo como uma teoria científica ela é criada, ela pode ser desbancada. O que eu quero dizer é que a ciência está aberta, né? Ela não está fechada, ela não é fechada, não é uma verdade definitiva. Isso que é importante. Tá? Agora, o que me parece dos negacionistas é que a ignorância é algo fechado. Porque não adianta você falar com alguém, né, que tem lá as suas crenças e não está aberto para discutir as suas crenças e quer impor as suas crenças a outras pessoas. Bom, nós estamos aqui então no finalzinho de tarde, né? E tá uma tarde muito bonita, né? Tem um pôr do sol aqui incrível, né? Um vermelho muito acentuado. Os morcegos já começam a estar alvoroçados aqui na copa das árvores. E daqui a pouco passam aqui na frente da câmera. Vai ver um vulto preto passando por aqui, são alguns morceguinhos. Esses morcegos que a gente tem aqui, eles... quando eu falei assim que os morcegos que a gente tem aqui, parece que eles são tudo de criação, né? Bom, os morcegos que a gente tem aqui, eles são chamados também de morcegos borboleta. Eles não são muito grandes e eles são responsáveis também pela polinização, porque eles, né, comem também do pólen das flores, né? E aí atrás de mim você está vendo esse manacá aí, tão florido, tão bonito. E esses morceguinhos, eles ajudam no controle dos insetos. Então são animais silvestres, né? E diferente do que eu acreditava quando eu era criança, eles não são descendentes de ratos velhos, né? Morcego é morcego e rato é rato. Bom, então tá uma tarde muito bonita e na última comanda que nós passamos para vocês, eu pedi para que vocês instalassem nos seus celulares um aplicativo. Nesse momento eu vou pedir para você desinstalar esse aplicativo porque ele está apresentando vários problemas. Então eu vou pedir para você desinstalar o seu aplicativo lá no seu celular para que você possa instalar outro, já que esse está apresentando muitos problemas, né, que é o SkyMap. E também é porque os recursos dele assim, não tem um manual de instrução em português. Então isso dificulta bastante, né? Para mim também dificulta, não sei falar inglês, tenho dificuldade pra caramba para falar inglês. Olha, a Mayara tá aqui, dá um oi para todo mundo, Mayarinchen. Oi! Bom, então assim, eu vou pedir para vocês desinstalar e vou apresentar dois aplicativos que são melhores. Então, um que é bastante pesado, mas é um aplicativo excelente, é lindo, maravilhoso. Quando você aponta ele para o céu, né, tem um recurso que você pode ver as formas, né, dos nomes das constelações. Então, por exemplo, assim, constelação de peixes, né, quando você aponta para a constelação de peixes, aí ele vai formar, por exemplo, lá um peixe lá, e é um desenho muito artístico, muito bonito. E ele tem uns recursos muito interessantes dentro dele. E é importante que esse aplicativo, que chama Carta Celeste,
O manual de instrução dele é em português. Então quando você clica no manual de instrução, ele traduz, automaticamente ele traduz para o português quando você faz isso. Então aí você pode utilizar melhor os recursos desse aplicativo. Então como é que é o nome do aplicativo? Tá? Carta Celeste. O outro que eu tenho para você é um aplicativo mais leve e é um aplicativo muito bom também, muito funcional. Ele não tem muitos recursos, mas assim, quando você aponta ele para o céu, quando você aponta o seu celular para o céu, então você vê lá todas as constelações, os planetas, você vê para onde você está olhando. Então esses aplicativos, eles servem para isso. Você olhar para o céu e ver uma estrela e falar, mas que estrela que é aquela? E aí ele vai te dar um nome, vai te dar o nome das constelações também, e isso ajuda bastante na observação do céu. Tá? Então vou deixar esses dois nomes. O outro, esse mais leve que eu estou te dizendo, ele chama-se Mapa Celestial, tá? Então é português. Tem. Já acabou? Ainda não, filho. Não acabei ainda não. Tô falando como é que eu acabei. Você interrompeu minha aula no meio agora? Hã? Você acha isso legal? No meio? É. Bom, então eu vou deixar aqui certinho para vocês na descrição do vídeo esses dois aplicativos, o nome dos aplicativos certinho para que vocês possam lá baixar e para que vocês possam ter esse acesso. É muito interessante, né, saber para que estrela que a gente está vendo, enfim, né, torna um assunto mais próximo da gente, né, quando a gente olha para o céu e a gente consegue minimamente reconhecer planetas e estrelas, tá certo? Então é isso, por enquanto é isso, gente. Forte abraço e até!